Quando se fala em muralhas que guardaram a meta do São Paulo, Valdir Pérez Arruda aparece como sinônimo de segurança e respeito. Nascido em Garça, interior de São Paulo, em 2 de janeiro de 1951, ele chegou ao tricolor em 1973 para viver uma história que atravessou mais de uma década, empilhando jogos, títulos e momentos que moldaram a identidade vencedora do clube. Valdir estreou com a camisa tricolor em 3 de novembro de 1973. Sem alarde, foi ganhando espaço com disciplina, leitura de jogo e um senso de posicionamento que raramente falhava. Não era o goleiro mais espalhafatoso, era o mais confiável. O tipo de arqueiro que escolhe o tempo certo de sair do gol, que orienta a defesa, que fecha o ângulo e transforma chute difícil em bola simples. Essa constância foi conquistando a comissão técnica, os companheiros e, principalmente, a torcida. O primeiro grande capítulo dessa trajetória veio no Paulistão de 1975. Final contra a Portuguesa, equilíbrio do início ao fim e decisão nos pênaltis. Ali, o Valdir, pegador de pênaltis, virou herói. Defesas nas cobranças de Dicá e Tatá, e o grito de campeão tomou o estádio. A cena do goleiro erguido nos ombros pela massa tricolor não foi apenas celebração. Foi a consagração de um líder silencioso que já se tornava ídolo. A partir dali, o São Paulo tinha um guardião à altura de suas ambições. 2 anos mais tarde, a glória viria no tamanho do Brasil. A campanha do Campeonato Brasileiro de 1977 levou o tricolor à final contra o Atlético Mineiro, no Mineirão lotado. Jogo truncado, 0-0 na prorrogação, nervos à flor da pele e, de novo, decisão nos pênaltis. Curiosamente, Valdir não defendeu nenhuma cobrança, mas usou a famosa catimba para desestabilizar os batedores. Toninho Cerezo, Joãozinho Paulista e Márcio desperdiçaram, e o São Paulo ergueu seu primeiro título nacional. Era a coroação de um time competitivo e a confirmação de que, nas grandes noites, Valdir sabia comandar o emocional do jogo, tanto quanto a técnica debaixo das traves. Valdir carregava uma marca muito própria, a frieza. Não importava se o rival era favorito, se o estádio estava contra ou se a pressão chegava ao limite. Lá estava ele, com um olhar firme e postura reta, quase minimalista, como quem dissesse à defesa: joguem tranquilos, aqui atrás está tudo em ordem. Essa postura se refletiu em mais 2 momentos de ouro. Em 1980 e em 1981, o São Paulo conquistou o bicampeonato paulista, consolidando uma era. Em jogos grandes, a bola parecia procurar o caminho do gol adversário. Quando vinha contra, parava em Valdir. A fama de especialista em pênaltis só cresceu, fazendo o adversário pensar 2 vezes antes de tentar adivinhar o canto. Os números ajudam a dimensionar o tamanho desse legado. Entre a estreia, em 1973, e o último jogo, em 26 de maio de 1984, Valdir vestiu a camisa do São Paulo em mais de 600 partidas. Registros do clube apontam 617 jogos, com 296 vitórias, 193 empates e 122 derrotas. Mais do que a quantidade, impressiona a longevidade como titular. Foram mais de 10 anos sustentando um padrão alto de rendimento, algo raríssimo para qualquer goleiro em clube dessa grandeza. É tempo suficiente para atravessar gerações de companheiros, mudanças táticas, reformulações de elenco e, ainda assim, continuar sendo a referência no gol. Dentro do vestiário, Valdir exercia um tipo de liderança que não precisava de discurso inflamado. Era o exemplo diário: treino forte, concentração, respeito às rotinas, foco no essencial. Em campo, comunicava-se o bastante para alinhar a defesa. Sobe a linha, fecha o segundo pau, deixa o cruzamento curto. A equipe via nele um porto seguro. E a torcida, que reconhece olhares e gestos, aprendia a respirar aliviada quando a câmera mostrava Valdir ajeitando as luvas antes de uma falta perigosa. Seu desempenho no São Paulo também abriu portas na seleção brasileira. Valdir esteve presente em 3 Copas do Mundo: 1974,
1978 e 1982, sendo titular em 1982, na equipe que encantou o planeta sob comando de Tele Santana. Embora o título não tenha vindo, aquele Brasil é lembrado até hoje como uma das maiores seleções de todos os tempos, e Valdir Pérez estava lá, representando o São Paulo diante do mundo. Claro que nem tudo foram flores. O futebol é feito de picos e vales, e o goleiro sabe como poucos que às vezes a bola entra. Em 1981, por exemplo, o São Paulo acabou derrotado na decisão do Campeonato Brasileiro. Mas mesmo nas derrotas, a postura de Valdir era de altivez. Ele assumia sua responsabilidade, não se escondia, e por isso mantinha o respeito da torcida e dos companheiros. A regularidade ao longo de tantos anos é o que o consolidou como ídolo. O curioso é que, apesar da concorrência pesada que sempre existiu no futebol brasileiro, com nomes como Leão e Carlos, Valdir nunca perdeu o protagonismo dentro do São Paulo. Do meio dos anos 70 até meados dos anos 80, quem pensava em tricolor pensava em Valdir Pérez no gol. Em 1983 e 1984, começaram a surgir sinais de desgaste natural. Já eram mais de 10 anos de titularidade, centenas de jogos, pressão constante. Ainda assim, Valdir se mantinha competitivo. Seu último jogo com a camisa do São Paulo aconteceu em 26 de maio de 1984, contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Deixou o clube com uma bagagem impressionante: 617 partidas disputadas, 4 títulos oficiais, o Paulista de 1975, 1980 e 1981, além do Brasileiro de 1977, e inúmeros momentos de protagonismo. É um currículo que fala por si só. Valdir foi um especialista em pênaltis, mas mais do que isso, foi especialista em momentos grandes. Quando a decisão se aproximava, quando a pressão ficava insuportável, ele crescia. Não era o goleiro que aparecia em todos os programas de TV. Não era o mais midiático, mas era o que a torcida queria ver defendendo a meta. E essa relação com a torcida é um dos pontos mais bonitos de sua história. No Morumbi ou fora de casa, o grito de Valdir, Valdir ecoava, porque o torcedor sabe reconhecer quem joga com alma. No São Paulo, ele deixou de ser apenas jogador para se tornar símbolo. Símbolo de confiança, de constância, de dedicação e de entrega. Foram nossos anos de serviços prestados ao tricolor, atravessando diferentes gerações e consolidando uma era. Valdir Pérez deixou o São Paulo em 1984, mas sua ligação com o clube jamais se desfez. Mesmo quando defendeu outras camisas como América, Guarani e Corinthians, o que ficava na memória dos torcedores era a imagem dele debaixo da meta tricolor, com postura firme, orientando a defesa e segurando resultados importantes. Ele faleceu em 2017, vítima de um infarto fulminante, mas sua história continua viva na lembrança da torcida são paulina. Para cada São Paulino que viveu aqueles anos, Valdir foi o goleiro da segurança, dos títulos, das grandes defesas e da catimba que desequilibrava adversários. Por tudo que fez, Valdir Pérez não é apenas parte da história do São Paulo. Ele é um dos gigantes da nossa camisa, um verdadeiro gigante do tricolor.